E o senhor Nishida também, como todos os outros, né? Ele sempre deixava empilhado aqui, né? Então ele falou que como a pilha dele vai até esse poste assim normal, né? Então é casca de arroz de aproximadamente 70 hectares empilhado aqui. その時はどうやってやってたの？酵素とか、あと乳酸菌とか、そういうのを使って堆肥を作ってた。 Até então eu fazia compostagem usando a casca de arroz, usando enzima e lactobacilos. だけど酵素や乳酸菌ってきちっとしたのできるんだけども、その毎回温度を見て切り返しをしないと灰になっちゃうんですよ。熱上がりすぎて。Então, usando-se enzimas e lactobacilos, né, é possível fazer uma compostagem, mas só que ele precisava fazer o revolvimento. E se não fizesse revolvimento, ele disse que diminui bastante, ele falou que virava cinza. Foi essa... 灰になっちゃうから、そういうその手間が、切り返しの手間が先生と知り合ったら、そんなもんすることないと。 E após conhecer o Yamakawa Sensei, ele falou, ele orientou de que não precisa fazer nada disso. でただ今さっき言ったもみ殻の米ぬかと土と光合成を巻いてただ置いとけと。 E aí ele o Yamakawa Sensei orientou, né, apenas a polvilhar farelo de arroz. Nesses 70 toneladas ele falou que polvilhou aproximadamente 3, 4 toneladas de farelo de arroz, né? Terra, né, o solo, a camada superficial do solo, né, e as bactérias fotossintéticas. その時でもまだ半信半疑だったんだけど。 Até esse momento eu também não desconfiava ainda. ただ乳酸菌の時も見たけども、やっぱり分解がいまいちなのか。匂いもそうだし。 E mesmo usando lactobacilos, no caso... で、それで今土をかぶせてこうやるようになってから、石田さんがこう畑にこれを運んで持っていくわけだよね。で、その時の状況ってもうそうそう状況ってこれを積んでここからこうトラクターで運ぶわけですよ、はい、ずっと離れてるから、はい、ただ普通のやつは飛び散るの、走るから、はい、それがないんですよ。同じこういう状態。 Quando ele fazia com lactobacilos, né, a fermentação também não era regular, não era padronizada. Aí depois que ele começou a fermentar nesse sistema, né, uma outra diferença também, como ele precisa carregar para um local mais distante, aquela fermentação que ele fazia com os lactobacilos, né, deixava em cima do caminhão, ela voava. E com essa fermentação aqui diz que não voa no caminhão, né? それでね、話を戻すと、この稲のシード、要するに種をこうカバーして保護しているのがもみ殻でしょ。麦でもそうだけど、本来こういうイネ科のこれ種が一つずつ落ちる。O normal, né, das sementes, seja de trigo ou de arroz, né, são protegidos por essas cascas e o normal depois de madurar é cair, né? そうするとね、これだけでも相当な数の種があるわけですよ。で、自然にこれ落ちてね、地面に到達した時に次の年にこの一個一個が全部発根して発芽するかっていう。 E a pergunta é, essas sementes que caíram no chão, né, que teoricamente estão viáveis, todas as sementes nascem? Essa é a pergunta dele. もしね、発根して全部が落ちて発根して発芽するなら、それはとんでもない雑草の量になるわけでしょ。 E se todas as sementes tiverem a emergência, então vai ser uma grande quantidade de plantas, né? で、彼らはその年に落ちて、じゃあいつ自分たちが発根して発芽して、そして子孫を残すかっていうのは彼らが決めるっていう。 E quando que elas vão germinar, né, e se procriar, né, como é que é? Multiplicar, né? A decisão de cada semente, né, é delas, não é da
Então cada semente vai decidir quando ela vai nascer ou vai germinar, né, e fazer seus descendentes, né? そうすると、その彼らは確実に発根して発芽した時に確実にその年に子孫を残せるっていう確信がなければ発根も発芽もしないんだと。そしてその間はずっとこの殻に守られて土の上とか土の中にずっと5年も10年も30年もいるんだってこと。 E se elas não tiverem certeza dessa capacidade dela germinar e deixar produzir seus descendentes, ela vai ficar em estado de dormência até ela ter certeza de quando ela vai poder germinar e produzir seus descendentes. そうするとこの種子中にある胚乳と子葉をこれが生命ですから。 それを守る殻が例えば水分外的なそのアタックは水分だったり微生物が餌としたりその暑さだったり寒さだったりいろいろそのストレスを受けるわけですよ。しかしその時が来るっていう彼らが判断しない限りパカッと割って発根して発芽はしないわけです。それまでは何年だろうと何十年だろうとこの 殻によって守られてるということです。 Então até ela emergir, né, ela tem, como se diz, sua semente, né, mas está protegida. Então enquanto ela não tiver certeza, né, de ela poder germinar e poder deixar seus descendentes, né, ela vai continuar ali. Então isso é uma proteção delas também, né? その時にはさあ来ました。 Deve ser. 彼らが判断したらこれをパカッと割る要するにスイッチが入るわけでしょ。その時に中の子葉とその胚乳から発根してきて子葉が展開して植物は成長していくわけです。 Então, quando há essa quebra da dormência e ela tem condições de emergir, ela vai enraizar e vai crescer. だから人為的に稲を買ってそしてそこのところで殻を強制的に割ってそして我々が食べる子葉と胚乳を取り出して食べるわけですよ。 Então tem nesse processo, né, no qual nós fazemos beneficiamento, né, no qual cotiledon e endosperma. Tem それちょっと通訳してそこはちょっと難しいな。 そのcotiledon e endosperma, né, tem sempre momento de germinar. Sim, exatamente. いいか？はい。そうすると強制的に殻を破壊したわけだよ。 Então, 人が。 De forma manual, mais bruta, né, de forma artificial, brutal, né? 彼らは今発根して発芽する時でないのに。 Não era momento de germinar nem de enraizar. それで破壊されてるわけだから彼らの持ってる意識というか役割っていうのは依然として中の子葉と胚乳を守らねばならんというものを維持してるっていう。 E aí essa casca no caso ainda tem a consciência, né, de que tem que proteger esse cotiledon e endosperma, né? Então mesmo que você quebra artificialmente, você faz esse descascamento, né? Essa casca que serve de proteção, ela tem essa consciência, né, de que tem essa obrigação de proteger essa semente, né? だから彼らのその依然として維持しているその殻としての役割を維持しているわけですよ。だから水田に焼こうと何しようと分解しないんですよ。
Então, devido a essa consciência dessa casca, de que ela tem essa obrigação de proteger, né? Por isso que ela não decompõe. で、私の出現で光合成細菌っていうのは蘇生をするんだと、地球の環境を蘇生するんだと、それでそれを巻けば彼らの役割を終わったってスイッチが入るんだ。E aí, no caso, com a minha vinda ou meu aparecimento nesse sistema, né, com a utilização das bactérias fotossintéticas, né, que tem a função de fazer a regeneração do meio ambiente, né, e essa aplicação das bactérias fotossintéticas nessa palha aqui, elas receberam a informação de que a missão delas foi cumprida e por isso que começa o processo de decomposição. Então, aplicando-se as bactérias fotossintéticas na casca de arroz, essa informação é passada para a casca de que a obrigação, a missão delas foi cumprida. Então, aí ela começa a entrar no processo de decomposição. Vocês podem dizer esse conceito, né, no mundo de plantas em geral. 植物が発根をして発芽をするっていうことは、彼らはその年に今次の子孫を残せるっていう判断をしたんだってこと。あらゆる植物は。Todos os vegetais, né? A partir do momento que tomaram a decisão de germinar, de enraizar, elas têm certeza de que vão poder gerar seus descendentes, né? だから実は農業もそうなんだけど、同じ種類の植物をザーッと植えていくわけですよ。種を。Nós plantamos, na agricultura nós plantamos, né, várias fileiras da mesma planta, né? そうするとね、本当は彼らが今発根して発芽するかどうかっていう判断はかなりばらついてると思うんだよね。E essa decisão de se vai germinar ou não, ela é bem variável, né? Não é uniforme, né? Quando você planta assim em linhas. 畑に巻いていくと発芽率90数%ぐらいで発根して発芽してくれるわけですよ。E quando você planta, né, normalmente há um percentual de germinação de 90, 90 e poucos por cento, né? Não é 100%. それはね、実はね、農業者の思いがあるのさ。Isso é devido ao desejo do produtor, do agricultor. 遊んでるわけじゃないんですから。Não está brincando no caso. 種を植えて、そして発根を促し、発芽をさして、そして成長させて実をつけてもらうわけですから。これが農業ですから。業としてるわけですから。そうすると、その農業者っていうのは、みんな思いは一緒なんだよ。発根して発芽してください、実をつけてくださいっていう思いは一緒でしょって。O pensamento, o desejo de todo agricultor é o mesmo, de que a planta germine, enraize e tenha produção, no caso, que faça sua produção, que gere seus descendentes, no caso. だから畑では90数%の発根率と発芽率になるんだって言ってんの。Por isso que há esse percentual de germinação. O desejo do agricultor induz essas plantas, né? Motiva essas plantas a germinarem. Então esse desejo das pessoas é que tem uma força gigante, né? Que faz com que essas plantas também respondam para o agricultor. だから今はもうね、高林さんとこもそう、みんなどこでもプログラムやってる人たちはこれが速やかに分解して堆肥になってるんですよ。E não somente na propriedade do senhor Takabayashi, né? Essas compostagens que estão sendo feitas, né? Já se tornaram uma compostagem por causa do desejo do agricultor. そうなの。だから非常にこの一人一人の思いの強さっていうのは大事なんだってことを言ってるの。Esse desejo intenso
de cada um, né, é muito forte. Então isso é muito importante. そうでなければ皆さんね、ご自身で補助金も何もつかないのにご自身でこの北海道の片田舎までなぜ皆さんいらっしゃったんだと。 Se não fosse esse desejo intenso, né, por que vocês estão aqui? Sem subsídio, sem apoio governamental, somente com a força, com o desejo de vocês estarem presentes aqui nesse local, nesse interior. ましてね、山川プログラムなるものがそのどこまでどうなんだっていうそのなんとかな、まあ信頼性って言ってもいいかもしれないけども、これについてはそのいろんな人によってはこう判断が分かれるところなんですよ。 Esse programa Yamakawa, né, dependendo das pessoas, né, há uma divisória dessa decisão, né, de se vai continuar ou não, né. だから皆さんの思いが山川にあってで現地を見たいと、そしてわざわざ27時間も30時間も飛行機に乗ってここまでいらっしゃってんだよって。 E é justamente esse desejo intenso de vocês, né, viajando por 27, 30 horas, né, para vir aqui e conhecer o Yamakawa programa, né. Então isso é uma demonstração do desejo. 皆さんがお越しになるっていうになってから何としても体調を整えても何としてももう私の持っているものすべて皆さんにお伝えしようと思ってはいます。明日も講演やりますから。 Então, quando eu soube que vocês iriam vir para cá, eu estou fazendo o possível para recuperar minha condição física, para poder transmitir todo o meu conhecimento para vocês. E agora é a hora de eu retribuir esse desejo intenso de vocês, né? De corresponder ao desejo de vocês. だからとにかくこういうことも分かってもらいたい。それから殻っていうものは 稲の殻であろうと麦の殻であろうとくるみの殻であろうと約 50% はケイ素なんですよ。 SI。 E seja casca de arroz, casca de trigo ou casca de nozes, né? 50% é silício. それで地球のこの土の成り立ちの約 50% 近くはケイ素なんです。 E aproximadamente 50% da Terra, né, esteja onde estiver, ela é silício. だからくるみであろうと型の辛いその植物の種がね発芽して発芽した瞬間に水路として残ってないんですから。 Então, depois que a planta germina, né, normalmente não fica mais restos dessas cascas no próximo ano, quando ela germina, né? だからそれは速やかに土の成分からできてる約 50% がケイ素から成り立ってますから、この殻っていうのは。ですから土の成分であるケイ素にそのまま同化していくんですよ。 E aí, como metade dessa casca é de origem de silícia e o solo também contém aproximadamente 50% de silício, então ela volta ao seu estado original. でここまででちょっと質問があれば何か言ってくれる。 Se alguém tiver alguma dúvida, né, pergunte por favor. La proporción entre cáscara, la harina de arroz, la bacteria, ¿cuál sería el ideal? その、割合は、para colocar en las huertas. No. Aquí. Sí, aquí, para hacer el compostaje. 堆肥を作るためにはそのもみとarroz, cáscara de arroz y la harina de arroz, ¿qué es lo que se le aplica? La cascarilla, harina, las bacterias. Proporções. 割合っていうのは適当な。先ほどは米ぬかの4トンぐらい。 4トンぐらい。土はパラパラでどれぐらい？そう2トンのダンプにさらっと積んできたものを、はい。はい。少しずつ巻いた。そして光合成細菌は3000倍。光合成細菌は俺は1000倍で。 1000倍。 1000倍で。わかりました。Aqui
aproximadamente 70 toneladas de casca de arroz. Não, de 70 hectares, tá? Não é 70 Producción de 70 hectáreas. de aproximadamente casca de 70 hectares. Aproximadamente 3 a 4 toneladas de farelo de arroz, né? Um caminhão de 2 toneladas de solo superficial, né? E bactérias fotossintéticas diluídas a 1000 vezes, 1 litro para 1000 litros de água. それでこのもみ殻自体は70ヘクタール70ヘクタール分のもみ殻がここに積むっていう。 Aqui está empilhado casca de arroz referente a aproximadamente 70 hectares. でそれに対してさっき言った米ぬかと土と光合成ということです。 E aí está sendo aplicado, né, farelo de arroz, terra superficial, né, e bactérias fotossintéticas. あとはありませんか？ Mais alguma dúvida? Pedro, se funciona para qualquer tipo de resíduo ou seria mais específico para casca, tipo no meu caso lá de resíduo? これは何でもに効きますんですかねって、この米ぬかだけでなくて他の有機物でも大丈夫ですかって。彼の場合はブロイラーの屠殺場の工業用堆肥を作ってますなので、まあ、そういう場合でも効きますですかって。同じだ。É a mesma coisa. Também poderia usar restos de madeira, cavaco de eucalipto. 木材の残渣にも効きますかって。木材の場合は実は別です。É diferente. で、私は専門が要するにキノコの方ですから。 Eu sou especialista em cogumelos, né? 木材に他の植物に含まれてない木材のみに含まれている成分があるんです。 Tem alguns nutrientes específicos contidos nesses materiais, nessas madeiras. 木材の成り立ちっていうのはセルロースとヘミセルロースっていう多糖類がこういう具合にこう螺旋のような格好で作られてくる。このセルロースとヘミセルロースの多糖類を要するに接着剤の役割が必要なんですよ。だから1000年も2000年も木材を持つっていうのはそういう緻密にセルロースとヘミセルロースがこう折り重なるような形を骨格を作ってでそこに接着剤であるリグニンっていう物質がある。このリグニンが接着剤の役割をしてそして強固な形のその固体を作っていくんだ樹木は。 Então, no caso de madeiras, temos a celulose e a semicelulose, né? Hemicelulose, né? Que são coladas, ou que a lignina tem a função de uma cola, né? Então, e ela é tão perfeita que dificulta, né? Essa fermentação, ou coisa que ele está falando. Por isso que ela sobrevive por muito tempo. そのリグニンっていうのは実はある特殊なそのキノコの種類がそのリグニンを餌とするんですよ。E há uns fungos específicos, né, que utilizam essa lignina como alimento. で、そのリグニンは非常に抗菌性がある。他の微生物に食べられないという。E essa lignina tem uma substância, né, antibacteriana que não deixa as outras bactérias se alimentarem dela. で、それで木材っていうのは遺跡を見たら分かるんだけど3000年も5000年も1万年もの遺跡が出てくるでしょ。Se vocês verem nos fósseis, né, de 1000, 2000, 3000 anos, né, há o surgimento de fósseis, né, ou petrificadas, né, madeiras petrificadas no caso. リグニンが他の微生物の毒性を持っているもんだから分解できないんです。 E como essa lignina tem essas substâncias antibacterianas ou ある種類のキノコは veneno, キノコの菌はリグニンを選択的に分解するんです餌として。 por isso que para a produção de cogumelo, né, é utilizado esses fungos que fazem a degradação, né, da lignina. それで口当てて木材が分解できるんです。 E é graças a isso que há degradação. リグニンが
リグニンを食べてくれる微生物が少ない。 Então há poucas bactérias, né, ou fungos que se alimentam dessa lignina. だから畑の中にそのなんだ木を切ったチップじゃないな。バークじゃなくて、木くず木くずだとか、それからPode ser. バークじゃなくてバークでもいいんだけども、いずれにしても木材質を堆肥にしようとしたときに非常に分解しづらいものになってるっていう。 Quando você quer utilizar madeiras na compostagem, então fica um material muito difícil de se degradar, né? でそれを理解して、やるしかないなっていう。 E teria que fazer compostagem pensando, tendo isto em vista, né? Tendo conhecimento desse fator da dificuldade de decomposição. ただ竹は違うんだよ。竹はあれだけ成長が早いっていうことはリグニンを持ってないんだから。 O bambu é diferente. No bambu não há lignina. だから竹のチップであろうとなんであろうと、それをその有機物の堆肥と使う場合にはもうそれグッドだって。 Agora, o bambu adicionado na compostagem é muito bom. Pedro, e bagaço de cana-de-açúcar, perguntar para ele se dá para usar. サトウキビの搾りかすはどうでしょう? いやもうグッドだ。 Muito bom. É uma saída. 動物、の糞ですね。動物の糞、まず牛とか鳥の。そのまず牛のグループという、それから鳥っていうか、これは実は出てくる糞が全く違うんですよ。 O esterco proveniente de bovinos e de aves são totalmente diferentes. でね、その非常に優秀なその有機肥料っていうのは、鳥は実は一番優秀なんですよ。 No caso, o esterco de galinha é excelente. ところがここで問題なのは、ちょっと離れるけども、植物であろうと菌類であろうと哺乳動物であろうと何であろうと、細胞が一つの細胞がもう一つに分裂するときにアデノ酸三リン酸っていうリン酸が絶対に必要なんです。 E quando há uma multiplicação celular, essa divisão celular, há uma questão importante de que nesse caso tem a ATP, né, que é uma necessidade de fósforo, né, que a fósforo tem uma importância muito grande nessa divisão celular da ATP, né? リン酸が必要なんだ。ところが鳥の卵が1個が一つの細胞ですから、あれで単体の細胞ですから。 地球上で一番大きな細胞なんですから。 O ovo de galinha, no caso, né, o ovo, no caso, né, aquela gema é a maior célula existente na Terra, né? あれだけの細胞を作り出す鳥っていうのは、やっぱり餌が相当リン酸が多いんですよ。 E para produzir uma célula daquele tamanho, a ave precisa de muito fósforo. だけど、この卵と自分の体内だけではとっても消化できないんですよ。消費できない。だから糞の方に 相当リン酸がこう外へ出てきてる。 E essa, no caso das aves, para produzir esse ovo, né? Então há um resíduo muito grande, ou um excesso de fósforo, né? No qual ela excreta via o cocô dela, né? O esterco. だからリン酸を使う鶏糞を使うときに考えなきゃならんのは、通常の牛糞の 10分の1とか20分の1を考えて使わなきゃダメなの。 Então, quando for usar o esterco de galinha, você tem que utilizar pensando em 1/10 mais ou menos em relação ao esterco bovino. 病原菌って言われる細菌類も実はそのリン酸が必要なわけでしょ。絶対的に。 Aquelas bactérias patogênicas, né? Elas têm uma necessidade muito grande de fósforo. だからリン酸が多いとある種のその菌類だけバーッと増えれるんですよ。 Se houver fósforo disponível, né, há uma explosão na multiplicação dessas bactérias. その菌が増
増えすぎた時に病原菌になるんですから。 E もとも quando と病原菌という菌類はいないんですから。 E quando há esse alimento em abundância, então há essa explosão de multiplicação dessas bactérias patogênicas, né? E aí causa doenças, né? Mas na natureza não existe essas bactérias patogênicas, né? いいかい？ É um desequilíbrio. ちょっと座れる場所を移るか。ああいけ Tá bom assim? Tem alguma dúvida a mais? À medida nós vamos, Não, só uma 座って話できるとこ行こう。 はい。 vamos num local que possamos nos sentar.